A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E os preços da soja voltaram a recuar forte nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. As cotações dos vencimentos mais negociados terminaram o dia perdendo mais de 30 pontos depois de, ao longo do dia, terem cedido mais de 40 pontos. Não foi só a soja que caiu, o dia foi de queda generalizada para as commodities. O petróleo se destaca, com perdas que ao longo do dia se deram de mais de 5%, nesse momento caindo mais de 13,5%, mas caíram os preços do milho, do trigo, inclusive dos derivados de soja também na Bolsa de Chicago. Para a gente entender esse movimento e saber o que motivou isso tudo, essa queda tão acentuada e os reflexos disso para o nosso mercado aqui no Brasil, a gente convidou o seu Camilo Motter, economista e analista de mercado da Granoeste, corretora de cereais, falando conosco direto de Cascavel, no oeste do Paraná. Seu Camilo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carol, boa tarde aos ouvintes. Realmente um dia e tanto hoje, né, Carol? Mas uma combinação de uma série de fatores aí foram bastante negativas para o pregão de hoje. Aliás, isso já vinha se desenhando há alguns dias, depois das máximas dos últimos praticamente 9 anos que atingimos aí no início de maio, né? E o mercado subiu tanto que uma hora ele acaba realizando até além do que se imagina, né? A gente pode considerar aí, do lado fundamental, especialmente o baixo esmagamento da indústria americana foi muito ruim na observação do mercado, né? O esmagamento caiu bastante esse último mês, então, claro que já tem pouca soja, mas se esperava um esmagamento um pouco melhor. Tivemos também agora o plantio, ou está tendo, né, o plantio da safra americana muito acelerado. É um dos melhores ritmos da história da soja. Já está com 61 plantados, com dados até o último domingo. Mas veja que estados importantes. Iowa com 83 contra 48 de média. Illinois, 71 já plantaram contra 40 de média. Minnesota, que é o terceiro estado produtor, com 88 plantado e 47 de média histórica. Então veja que os principais estados produtores, onde além da área maior, a produtividade é maior, o plantio está muito adiantado, bem desenvolvido, né? E houve aí boas previsões, até algumas chuvas já acontecendo, especialmente a porção mais ao norte, que havia aí uma previsão de um pouco mais de solo seco, agora inverte e passa a chover, já vem chovendo até esses dias. Então isso impactou do lado fundamental, né? E do lado técnico, você citou aí o petróleo, realmente muito negativo, o PIT dos demais produtos também, o pregão do milho, do trigo também bastante negativo nesses dias, né? Então essa queda generalizada em outros mercados, né? O óleo devolveu aí mais de 2% hoje, que era o que vinha liderando as altas do grão, né? Então esse caldo todo aí deu um tom muito negativo para o dia de hoje. Por outro lado, Carol, é importante dizer o seguinte, que a última estimativa do USDA, que trouxe, na verdade, a primeira estimativa para a temporada 2021-2022, que foi agora em maio, na semana passada, né? Este relatório, ele traz um estoque muito, muito, muito baixo para a próxima estação. Aí abaixo de 4 milhões de toneladas. Se a gente voltar a 3 anos atrás, o estoque final americano era de 24 milhões de toneladas. Caiu para 14, caiu para 8, agora está falando em 2, né? Dessa temporada, aliás, 3,2 milhões de toneladas. E a próxima, que é a 21-22, está se falando aí 3,7,8 milhões de toneladas, que, para começo de conversa, como estamos apenas começando a falar em cima de 2021-22,
é um volume muito, muito baixo. Então, eu vejo o seguinte, apesar dessa queda acentuada que estamos vivendo nesses dias, o mercado tem um suporte muito forte do lado fundamental, que é, mesmo com uma produção estimada ao redor de 120 milhões, o que tira como cheia para este ano, na safra americana, ainda assim os estoques são previstos de uma forma bastante baixa, né? Ou seja, para se ver alguma folga efetiva, teria que o clima andar de forma muito, muito satisfatória e a produção ir além dos 120 milhões de toneladas, combinado aí com algum eventual percalço na demanda, sobretudo da China, que faria com que os estoques norte-americanos subissem um pouco. Mas eu ainda volto à história. Clima no meio oeste americano é realmente o fator decisivo nas próximas semanas e meses para a determinação do preço, né? Tá. Seu Camilo, o senhor cita essa questão aí do novo relatório do USDA e a gente já vê, além dos baixos estoques, uma safra que mesmo que ela venha cheia, não é uma grande safra, né, seu Camilo? É uma safra regular, quando a gente fala de Estados Unidos, dentro de condições de clima adequadas e de um ritmo de plantio tão acelerado como esse, a gente não vê também uma grande safra, né? Exatamente. E claro que o USDA aí projetou também as demais safras de Brasil e Argentina com volumes bastante expressivos, não é? A do Brasil passando de 140 milhões na próxima temporada, a da Argentina também ultrapassando 50 milhões de toneladas. Então, contando com isto, e a safra americana dentro da normalidade, é que passaríamos a ter estoques ainda assim apertado nos Estados Unidos com menos de 4 milhões de toneladas e no mundo também aí ao redor de 87, 88 milhões, o que é um número bastante reduzido comparado a níveis superiores a 110 milhões de toneladas que a gente viu aí há 2 ou 3 anos atrás. Portanto, eu diria que do lado do quadro ou no quadro de oferta e demanda que se expressa, em última instância, pelos estoques finais, este aperto, ele coloca um suporte para o mercado. Bom, vamos andar para cima, muito para cima no decorrer, ou cair um pouco mais, isso só o tempo dirá. Mas eu diria, a gente não vai ver o mercado voltar para os patamares que tínhamos no ano passado, por essa temporada e talvez por mais algumas, né? A gente vai ver o mercado andando em patamares relativamente altos, né? Seu Camilo, a gente está num momento onde a gente poderia sentir aí do mercado uma certa contenção desse movimento de alta até que a gente comece a entender melhor qual vai ser o cenário mais amplo de oferta da safra 2021-22. O que eu quero dizer? Entendo que nós não temos espaço para cair muito drasticamente, mas também temos que esperar um pouco para ver o mercado abrir mais espaço para voltar a subir? Perfeito. Eu achei, Carol, que a tua observação, e na minha visão, está corretíssima. Se a gente vai observar a evolução da safra americana agora dentro de uma certa normalidade, com chuvas mais ou menos periódicas, uma finalização do plantio essencialmente agora dentro do mês de maio, sobrando pouca coisa para o mês de junho, porque tradicionalmente o maio entra com 8 a 10% semeado e sai dele com faltando 15%, eventualmente 20% por semear. Este é um ano que nós entramos com quase 20% no mês de maio, portanto, plantio realizado em abril. E vamos sair de maio com um plantio caminhando para a reta final, talvez 10%, 5% só por semear. Então, eu diria, vamos ter uma condição de plantio que parece muito próxima do ideal. Mas, se o clima também contribuir para isso, e na visão mais de longo prazo, concorre aí para uma safra até acima das 120 milhões de toneladas, com aumento de produtividade em razão de um clima próximo do ideal, a gente pode ver esse mercado bem acomodado, caindo até um pouco mais. Eu não diria que ele tem espaço para muita queda, mas pode ceder um pouco mais. Mas também pequenas oscilações climáticas podem ser absorvidas com mais facilidade no decorrer.
É difícil um ano que não temos nuances climáticas que reflitam de forma acentuada no mercado, sobretudo em anos em que os preços estão bastante dilatados, né? Por quê? Porque isso já é um reflexo de baixos estoques e a sensibilidade dos preços se torna muito grande a variações de clima. Mas, se você começa um ano cuja implantação de lavoura é adequada e a primeira fase de evolução das lavouras também se dá dentro de um clima mais ou menos adequado, isso absorve choques um pouco maiores no período mais crítico de evolução da lavoura, que é julho e agosto, né? Certo. Aí que é a fase mais crítica de floração, formação de vagens e formação de grãos. Mas tudo isso veremos pela frente, mas eu concordo com a tua observação que a gente pode ter um período de uma certa calmaria, mas a ver, a combinar com São Pedro, né? Sim. Depende de um clima adequado. Seu Camilo, o senhor citou também essa questão aí do óleo de soja hoje devolvendo 2%, durante o dia chegou a perder 4%. Houve uma motivação para essa queda generalizada das commodities, a gente citou o petróleo, né? Então, tecnicamente falando, ao lado dos fundamentos, essas questões também pesaram, pelo que eu pude entender, e houve uma motivação para essa baixa generalizada, ou foi um dia somente de maior aversão ao risco e de liquidação de posições tão simplesmente? Veja bem, os fatores técnicos, eles têm uma passagem um pouco mais rápida, os seus efeitos têm uma passagem um pouco mais rápida, né? Pode ser que petróleo suba amanhã e impulsione o óleo positivamente, isso é um ponto. Tá. Pode ser que milho também suba e acaba ajudando na formação do preço da soja. Vai depender muito de comportamento, de análise gráfica que os fundos e investidores estão fazendo. Agora, é importante analisar que o óleo, que estava muito pressionado, até por causa da pressão que o petróleo sofreu, até em razão da pandemia e fins do ano passado, o óleo ele começou o ano com um preço que hoje está 70% a 75% mais alto do que estava no início deste ano. Então, em 4 meses e meio, aí tivemos uma alta superior a 70% no preço do óleo. O farelo tinha subido aí coisa de 3% a 5% só. Então, a alta expressiva que tivemos nesse período, ela foi sustentada, a alta do grão expressiva que tivemos nesse período, ela foi sustentada basicamente pelo óleo, né? Pela perna óleo. Porque, na verdade, a margem de esmagamento, que é a somatória, a liquidez que dá com farelo e óleo, se reflete exatamente no preço de aquisição do grão, né? E, neste caso, tivemos um distanciamento muito grande da valorização do óleo em relação ao farelo. Mas, voltando à tua questão, os fatores técnicos, que são a influência de outros mercados, que é a influência das análises gráficas, da presença de fundos, volumes mais comprados, mais vendidos, enfim, todos esses dados, eles têm uma influência um pouco mais passageira, né? Agora, aliás, um pouco mais de curto prazo, de imediata. Já os dados de fundamento, eles se consolidam mais ao longo do tempo, que agora, por exemplo, a questão climática, que é a demanda chinesa, que é o comportamento geral de governos em relação à tributação, eventuais guerra comercial como tivemos, a doenças em rebanhos, tudo isso. Então, isso tem um reflexo mais de longo prazo. Mas ambos, ou especialmente os fatores técnicos, estão meio que no horizonte distante, subordinados ao comportamento ou à análise de fundamentos dos mercados, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, eu acho que uma consistência maior para vermos os preços agora. Demanda a gente considera bem consistente, com o aumento da demanda chinesa, inclusive na próxima temporada, a USDA avalia em 103 milhões de toneladas de produto de soja importada pela China na próxima temporada, fecha em 100 milhões este ano, e a oferta subindo, mas subindo nessa perspectiva otimista da produção brasileira especialmente, mas também argentina e norte-americana, né? Mas o consumo vai atrás.
e os estoques permanecem bastante minguados, né? Então me parece que esses fundamentos vão ditar um pouco a sustentação do mercado aí no médio e longo prazo. Seu Camilo, o senhor se preocupa com o atual momento da demanda chinesa por soja? Porque por milho já entendemos que os chineses devem importar um volume recorde esse ano. Não que para a soja deva ser muito diferente, mas neste momento a gente tem visto uma China um pouquinho mais ausente do mercado de soja, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, onde a gente tem a soja mais barata do mundo nesse momento. Isso é uma preocupação, seu Camilo, ou é mais uma estratégia de mercado dos chineses, como nós já vimos em outros anos? Eu acredito duas coisas. Primeiro, no milho, sim, eles estão comprando muito milho, de 7 milhões do ano passado, pulando para 26 milhões neste ano. É bom lembrar que a China é a segunda maior produtora de milho do mundo, com 240, 250 milhões de toneladas de produção. Agora, isso vai dar um impacto bastante grande, sobretudo porque o Brasil, que exporta normalmente 30, 35 milhões de toneladas, este ano, em razão da redução de safra por irregularidades climáticas, devemos exportar volumes muito aquém disto, aumentando a pressão sobre Estados Unidos, sobre Ucrânia, Argentina, etc., que são outros exportadores, né? Na questão da soja, eu vejo como um movimento natural de logística, especialmente. Se a gente voltar para trás, nós vamos ver que mais de 50% da safra brasileira já estava vendida antecipadamente. E esses grandes volumes negociados antecipadamente, geralmente são destinados para o mercado externo e não para as esmagadoras aqui dentro, né? Então a gente pode dizer que do volume exportado, bem mais da metade, se nós falarmos em pouco mais de 50% vendido antecipadamente, a gente pode dizer que do volume exportado, talvez 65%, 60% já estava comprometido antecipadamente, antes do início da colheita. Bom, isso tem uma escala logística para ser embarcado. Portanto, isso ocupou, e considerando que teve um atraso de colheita de médio de 15, 20 dias, fevereiro exportamos muito pouco neste ano, basta ver os dados comparativos, não deu 3 milhões de toneladas neste ano, contra... olha, para ser bem exato, 2,8 milhões nesse ano contra 5,2 no ano passado. Veja que fevereiro ano passado foi bem acelerado porque antecipou a colheita, né? Foi mais dentro da normalidade. Este ano houve atraso. Bom, se você já tem cerca de 60% comprometido com as exportações, o volume total do país, significa que você precisa jogar lá para frente esse embarque, né? Então essas escalas de embarque estão muito programadas, ou bem programadas, até para junho. Claro que existe alguma demanda para esse período, para ajuste de posições, eventuais novos negócios e tudo mais. Mas houve muitos contratos em grande volume negociados antecipadamente e ocupando essa escala de embarques sempre mais próxima da colheita, né? Não mais distante, porque mais distante nós vamos caminhando também para a entre-safra, né? Agora, se a gente olhar um pouquinho para frente, julho já libera bem essa escala, os prêmios já ficam praticamente ao par, ou com essa queda de hoje provavelmente vem ao par, ou muito pouco negativo. Agosto os prêmios já estão bastante positivos, setembro muito mais e assim vai. Então, na verdade, eu vejo que há um volume já negociado antecipadamente e que muitas tradings e importadores chineses não têm interesse em pressionar mais o mercado, porque eles já estão mais ou menos atendidos, vamos dizer assim. Me parece que isso diz muito sobre essa queda dos prêmios agora. Claro que, por outro lado, você pode analisar também que há uma alta expressiva dos preços lá em Chicago e que o importador, tendo que pagar Chicago integral na compra, ele vai pressionar aquela perna que ele pode negociar, que é o prêmio, né? Sim. Então, me parece um pouco, isso também tem uma influência que pesa na formação do prêmio nos portos brasileiros, né? Seu Camilo, era exatamente aí que eu queria chegar. Que momento é esse para o produtor brasileiro? A gente sabe que a gente tem ali
contas que fecham bem, eu tenho falado bastante sobre isso nesses últimos dias, as contas ainda fecham bem para os produtores aqui no Brasil, mas os negócios estão restritos. É, na sua análise, seu Camilo, uma postura, um posicionamento adequado do produtor diante desse atual momento do mercado de segurar um pouco mais os seus negócios, apostando em melhores oportunidades mais adiante? Veja bem, o produtor brasileiro vendeu, conforme falávamos há pouco, aí 50%, talvez até 60% da sua safra de forma antecipada. E esses preços foram, o oeste do Paraná, a grande maioria dele até R$100, que ele recebeu agora com a entrega da safra entre fevereiro, março, abril, né? Bom, ele já teve um volume grande vendido antecipadamente. A partir de agosto, setembro, as vendas foram mínimas porque o preço começou a deslanchar e o produtor viu que teria oportunidades melhores esperando pela frente. Chegou a colheita, o que aconteceu? Os preços ainda em alta, né? E prometendo mais altas no decorrer. Tivemos picos de preços agora em termos nominais, aqui no oeste do Paraná até 180 em final de abril, início de maio. No Porto de Paranaguá próximo de 190, com algum prazo chegou a se bater isso como topo dos preços, né? Tivemos alguma redução agora com a queda em Chicago e uma certa contenção no câmbio, mas também nos prêmios um pouquinho mais negativos, né? E isso está resultando em preços na ordem de 168, 169 no oeste do Paraná, eventualmente 170, um prazo um pouquinho mais alongados, contra aí 175, 176 no Porto de Paranaguá. Estamos um pouquinho mais distante do melhor preço? Sim. Mas ainda assim, claro que se eu comparar com esses melhores preços, estamos aí 10 a 15 reais abaixo, mas se eu comparar com aquele preço que interessou tanto ao produtor brasileiro no ano passado, que fez ele vender 50%, 60% em alguns estados da sua safra, projetada para essa última temporada, em termos de produção no campo, a gente vai ver que o preço está aí de 70 a 90 reais, 70 a 90 reais, ou em percentuais também não é muito diferente disso, né? Acima daqueles patamares, né? Certo. Portanto, eu aqui não sei que palavras dizer, mas eu diria o seguinte: os preços seguem em patamares muito remuneradores, muito bons. Claro que o produtor, em razão de ter vendido muito de forma antecipada, ele está vendendo de forma comedida no decorrer, espaçando isso ao longo do ano, que eu acho uma medida extremamente correta, não é? Pode aproveitar eventuais ralis climáticos, especular um pouco com esse excedente da produção. Enfim, eu acho que esse é o bom jogo do mercado, sabe? Mas não dá para jogar no lixo os patamares que estamos vivendo. Óbvio que não. Eles não estão no melhor, no topo, mas, ainda assim, altamente remuneradores. Não somente olhando para a safra passada, mas olhando também em termos históricos. Porque, mesmo naquela temporada 12-13, quando os preços lá em Chicago atingiram a máxima da história, com preços entre 17,50 e 17,80, nós tínhamos um câmbio que era bastante baixo naquela época, eu não me recordo agora, mas era muito baixo em relação ao que temos hoje, e também prêmios muito negativos, né? Então, historicamente, acho que a gente segue nos patamares melhores da história. E nesse momento de melhores patamares da história, o que é importante é o produtor ter uma estratégia, né, seu Camilo, para que ele possa aproveitar esses bons momentos sem estar tão exposto aos riscos, né? Exatamente. A gente entende que a participação média, ela é importante. Agora, é óbvio, a gente também começa a perceber uma ausência gritante do produtor para negócios com safra do ano da temporada nova, 21-22. É cedo, não tenha dúvida, mas a partir de eventuais ralis climáticos no meio oeste americano e a partir do estabelecimento de um custo de produção com a compra dos insumos básicos, ele também não pode cair no outro extremo, deixar tudo isso sem uma fixação de preços para a próxima temporada,
pelo menos ir participando naquela média histórica de 30%, 35%, 40% que ele vende antecipada. Então, uma venda alongada ao longo de toda a estação, ela é importante que se comece de forma antecipada e com a trava dos custos de produção, pelo menos em grande parte dele. E esse é um ano que também a gente pode dizer, bom, se safra brasileira, em primeiro lugar, se safra norte-americana for muito boa, safra brasileira caminha para um novo recorde acima de 140 milhões. Safra argentina também é uma boa produção. A gente pode, obviamente, lá em 2022, ver os preços um pouco mais acomodados. Obviamente que aqui estou falando numa combinação ideal. Vamos que a economia brasileira também se ajuste um pouco mais, as contas públicas entrem numa organização melhor, com algumas reformas, etc. A gente tem um câmbio um pouco mais baixo, comece a atrair mais investimentos de fora e o câmbio ceda um pouco mais. Então, a gente pode ter um cenário um pouco diferente. Por isso que essa participação ao longo do tempo, ela resulta numa média e numa segurança maior, mais condizente com os riscos da atividade, principalmente os riscos de mercado da atividade agrícola, né? Seu Camilo, a gente vai acompanhar esse mercado por aqui, como sempre fazemos, e certamente o senhor vai estar conosco mais vezes para a gente continuar atualizando essas informações. Então, eu agradeço muito por essa análise tão detalhada. Sempre bom ter o senhor conosco. Muito obrigada pela companhia nesta tarde de quarta-feira. Foi muito bom conversar com o senhor, viu? Obrigada. Valeu, obrigadão, viu, Carol? Estou sempre à disposição aqui. Abraço a você e a todos, até a próxima. Obrigada, um grande abraço para o senhor também. Até mais. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Camilo Motter, economista e analista de mercado da Granoeste Corretora, nos trazendo, portanto, essa junção de elementos aí que promoveram essa recuada expressiva da soja. Como bem lembrou o seu Camilo, estávamos aí nas máximas em 9 anos para os preços da soja, os preços do óleo de soja também renovando máximas aí nos últimos dias e hoje uma intensa e forte liquidação de posições, né? Mercado encontrando espaço diante dos fundamentos para fazer essa correção dos preços. Natural que isso aconteça. Olho vivo no clima nos Estados Unidos, que nesse momento confere ao plantio norte-americano de soja um ritmo recorde. Olho vivo também na questão da demanda chinesa, estamos acompanhando toda essa movimentação. Inclusive, nós divulgamos uma informação hoje de que a recuperação da produção de suínos na China enfrenta incertezas com a persistência do risco da peste suína africana. Então, informação importante para você. E outra informação também bastante importante vinda da China são as importações de milho. Nós estamos no melhor momento das importações de milho pela China. Os Estados Unidos devem se confirmar como o maior fornecedor do grão para os chineses, ao lado também de mercados importantes como a Ucrânia, mas os Estados Unidos devem aí se despontar de fato como o principal fornecedor, mesmo diante de um aumento de área lá na China, que está previsto diante dos bons preços. Mas, fazendo a conta, os chineses importando milho dos Estados Unidos, já considerando as despesas com frete, todas as despesas logísticas, ainda assim o milho americano fica mais barato do que o milho chinês lá dentro da China. Então, essa matéria também está no Notícias Agrícolas, você pode entender um pouco mais sobre isso checando essas informações. Aqui para o Brasil, a gente ainda tem preços robustos e muito bons para o produtor brasileiro, mas o produtor aí aguardando melhores momentos para voltar a negociar, para voltar a efetivar novos negócios aqui no nosso mercado, tanto para o restante da safra disponível, para o restante da soja disponível, quanto para o restante para comercializar a safra 2021-22. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Mercado, então, cedendo forte, o julho fecha com 15 dólares e 38, uma queda de 36 pontos, o agosto 14,85, perdendo 35 pontos mais 75, o novembro 13 dólares e 69, uma queda de 30 pontos mais 25, e o janeiro 13 dólares e 68, baixa de 30 pontos e meio. Passando para os preços do milho, apesar das boas notícias vindas da demanda, principalmente, nós tivemos aí o milho contaminado pela baixa intensa das commodities nessa quarta-feira e também, obviamente,
por essa condição melhor de clima lá nos Estados Unidos. O julho fecha estável com 6 dólares e 58 cents por bushel, o setembro 5,67 caindo 4 pontos, o dezembro 5 dólares e 39 com uma baixa de 4 pontos mais 25 e o março 5 dólares e 45 com uma queda de 4 pontos. Concluindo os números do trigo na tela agora. O mercado também fechou no vermelho, julho 6 dólares e 79, o setembro 6 dólares e 81, dezembro 6 dólares e 85 e o março 6 dólares e 90, baixas que variaram entre 16 pontos e meio e 18 pontos mais 75. O mercado vai terminando o dia também com uma alta do dólar de mais de 1%. A moeda americana volta a operar ligeiramente acima dos R$ 5,30, o que ajudou, portanto, a compensar, a neutralizar parte dessas baixas da soja em Chicago, aqui para a formação dos nossos preços no mercado brasileiro. Então, a gente deve ter preços ali não muito distantes daqueles que foram observados ontem. O mercado brasileiro está terminando de fechar suas referências. Já já você tem essas informações disponíveis aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue aqui a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!